Livro Superação, de Stephen Land, traduzido do inglês, original Made. Capítulo 2, o trailer. No Natal de 1983, ganhei dos meus pais uma boneca que queria muito. Mamãe esperava horas na fila da JCPenney antes de as portas abrirem. Os gerentes da loja de departamentos intimidavam os consumidores com tacos de beisebol para impedir que a multidão avançasse nos balcões. Mamãe abriu caminho a cotoveladas, como uma guerreira, e agarrou a última prateleira antes que outra mulher a pegasse. Pelo menos foi assim que ela contou a história. Eu escutava de olhos arregalados, adorando o fato de ela ter lutado por minha causa. Mamãe, a heroína, a campeã, a provedora de bonecas super disputadas. Na manhã de Natal, carreguei orgulhosa minha nova boneca apoiada em meu pequeno quadril, como um bebê. Ela tinha cabelos loiros curtos e encaracolados e olhos verdes. Fiquei de pé em frente à mamãe. Levantei minha mão direita e depois fiz um juramento. Entre aspas, depois de conhecer esta boneca e todas as suas necessidades, quero assumir o grande compromisso de me tornar uma boa mãe para Angélica Marie. Fecha aspas. Então, assinei os papéis da adoção que vinham com a boneca e eram o principal motivo do sucesso dessa linha de bonecas. Eles representavam valores familiares e estimulavam a responsabilidade. Quando recebi a certidão de nascimento da boneca com meu nome impresso nela, mamãe envolveu a mim e a Angélica, que estava cuidadosamente limpa e vestida para a ocasião, em um abraço orgulhoso. 3 pontinhos, uma passagem de tempo. Desde que me entendo por gente, queria ser escritora. Adulta, escrevia histórias e desaparecia com os meus livros como se fossem velhos amigos. Alguns dos meus dias de folga favoritos eram os chuvosos, quando começava um livro novo de manhã em uma cafeteria e o terminava à noite em um bar. Foi durante o primeiro verão, quando eu já tinha quase 30 anos e estava com Jamie, que a Universidade de Montana, em Missoula, começou a me seduzir com cartões postais de seus programas de escrita criativa. Eu me imaginava nas fotos, caminhando pelas paisagens pastoris de Montana, em algum lugar entre as citações de Viagens com Charlie, de Steinbeck, que com simplicidade rabiscou em letras trabalhadas, entre aspas, mas com Montana é amor, fecha aspas. Essas palavras me trouxeram ao Big Sky Country de Montana, em uma busca por um lar na próxima fase de minha vida. Conheci Jane voltando para a casa de um bar, onde meus colegas de trabalho e eu íamos após o expediente. Era quase meia-noite e os grilos de verão cantavam na grama. Meu moletom com capuz ficou amarrado em minha cintura enquanto eu dançava e transpirava a noite toda. Agora achei melhor vesti-lo, provendo um longo trajeto de bicicleta para casa. A parte da frente de minha calça Carhartt ainda tinha pequenas gotas de expresso de café onde eu trabalhava e ainda conseguia sentir o último gole de uísque na boca. Lá fora, na brisa refrescante, ouvi o som suave de um violão vindo de um banco de jardim e a voz inconfundível de John Prine. Fiz uma pausa longa o suficiente para reconhecer a música e reparei em um cara com um MP3 player e alto-falantes portáteis no colo. Ele usava um casaco
Ele usava um casaco de flanela vermelho e um chapéu fedora marrom. Estava sentado com os pés para cima e abraçando os joelhos. Balançava sutilmente a cabeça, absorto na música. Sem pensar, eu me sentei perto dele. O calor do uísque se agitava em meu peito. Entre aspas, oi, disse eu. Oi, ele respondeu, sorrindo. Ficamos sentados daquele jeito por um tempo, ouvindo suas músicas favoritas, inspirando o ar noturno na orla do centro de Port Townsend. Prédios vitorianos de tijolos se erguiam sobre as ondas que envolviam o cais. Quando me levantei para ir embora, empolgada por conhecer um novo rapaz, rabisquei meu número de celular em uma página do meu diário e a arranquei. Quer sair uma hora dessas? Perguntei, entregando-lhe a página. Ele olhou para mim, depois lançou um olhar em direção ao som das risadas dos trôpegos clientes dos Syrians. Pegou o pedaço de papel da minha mão, olhou para mim e acenou com a cabeça. Na noite seguinte, enquanto eu dirigia até a cidade, meu celular tocou. Está indo aonde? Perguntou ele. Até o centro. Perdi a direção. Com dificuldade, para reduzir a marcha, dirigir e segurar o telefone ao mesmo tempo. Perdão, gente. Até o centro. Perdi a direção. Com dificuldade para reduzir a marcha, dirigir e segurar o telefone ao mesmo tempo. Encontro-me do lado de fora do mercado Pen Saver, disse ele e desligou. Cerca de 5 minutos depois, encostei no estacionamento. Jamie estava encostado na traseira de um Fusca vermelho remontado, usando as mesmas roupas da noite anterior, esperando por mim. Ele me sorriu friamente, deixando à mostra dentes tortos que eu não tinha notado no escuro. Vamos pegar umas cervejas? Disse ele, jogando no chão a bituca de um cigarro enrolado. Ele pagou 2 garrafas de Samuel Smith e depois entramos em seu Fusca e fomos a um penhasco assistir ao pôr do sol. Enquanto ele falava, folheei o New York Times Book Review, que encontrei no assento do passageiro. Ele me contou sobre uma viagem de bicicleta que planejava pela costa do Pacífico, na estrada 101 até São Francisco. Já estou de férias do trabalho, disse ele, olhando de relance para mim. Seus olhos tinham um tom castanho mais escuro que os dos meus. Onde você trabalha? Perguntei, percebendo que não sabia nada sobre ele, além de suas preferências musicais. No Café Fontaine. Ele tragou o cigarro. Eu era um sous-chef, mas agora só faço sobremesas. Ele exalou e uma pluma de fumaça desapareceu pelo penhasco. Você faz o tiramisu? Perguntei, interrompendo minha frágil tentativa de enrolar um cigarro sozinha. Ele acenou com a cabeça e eu soube que iria para a cama com ele. O tiramisu era bom mesmo. Mais tarde, naquela semana, Jamie me levou a seu trailer pela primeira vez. Fiquei em pé no espaço minúsculo, assimilando os painéis de madeira, o puff laranja e as prateleiras cheias de livros. James pediu desculpas quando reparou que eu estava olhando ao redor e se atrapalhou ao explicar que o trailer era só para guardar dinheiro para a viagem de bicicleta. Mas depois de ver Bukowski e Jean-Paul Sartre em uma fileira de livros sobre a mesa, parei de me importar com a aparência do trailer. Eu me virei imediatamente para beijá-lo. Ele me empurrou devagar contra o edredom branco na cama. Nós nos beijamos durante horas, como se nada mais no mundo existisse. Ele me envolveu em seus braços. Em algum momento, Jamie e eu planejamos seguir caminhos opostos. Eu para Missoula e ele para Portland, Oregon.
Quando ele sugeriu que eu me mudasse para o trailer a fim de guardar dinheiro, fez isso imediatamente. Morávamos em um trailer de 6 metros, mas o aluguel era apenas $150 por pessoa. Nossa relação tinha hora para acabar. Cada um ajudava o outro rumo ao objetivo de sair da cidade. A principal força de trabalho de Port Townsend era o setor de serviços, voltado para turistas e pessoas com dinheiro para gastar, que chegavam aos montes durante os meses mais quentes. As balsas ficavam lotadas, flutuando sobre as águas entre o continente e a península. A porta de entrada para as florestas tropicais e fontes termais na costa, as mansões vitorianas, lojas e cafés à beira-mar traziam dinheiro à cidade e, em troca, proviam subsistência para muitos moradores. Mesmo assim, não havia tanto dinheiro entrando. A menos que um morador de Port Townsend abrisse um negócio, não havia muito mais que um trabalhador médio pudesse fazer para construir seu futuro. Muitos dos principais moradores já tinham seus futuros firmemente programados. No final dos anos 1960 ou início dos anos 1970, um grupo de hippies se mudou para Port Townsend, na época praticamente uma cidade fantasma, que mal sobrevivia, graças a uma fábrica de papel que empregava a maioria de seus moradores. A cidade foi construída sob a promessa de se tornar um dos maiores portos do Ocidente e fracassou quando a falta de financiamento decorrente da depressão redirecionou ferrovias para Seattle e Tacoma. Os hippies, alguns dos quais eram agora meus novos empregadores e clientes fiéis, compravam as mansões vitorianas, cuja decadência de quase um século de abandono saltava aos olhos. Eles passaram anos trabalhando nas construções, preservando-as como monumentos históricos, melhorando a cidade, construindo padarias, cafés, cervejarias, bares, restaurantes, mercados e hotéis. Port Townsend se tornou conhecida pelos bancos de madeira, e esse interesse crescente levou a uma escola formal e um festival anual. Então o grupo que trabalhou para reavivar a cidade relaxou, diminuiu o ritmo e se acomodou como parte da burguesia. Todos nós, operários, o servíamos, trabalhávamos para eles de várias maneiras, vivendo em cabanas minúsculas, yurts ou kitnets. Estávamos lá pelo clima, a sombra de chuva proporcionada pelas montanhas olímpicas e pela comunidade artística secreta, a apenas uma viagem de balsa saindo de Seattle. Estávamos lá pelas águas calmas do oceano na Bahia, pelo trabalho suado e o estilo de vida que as agitadas cozinhas proporcionavam. Jamie e eu trabalhávamos em cafés, aproveitando a juventude e a liberdade para fazer isso. Ambos sabíamos que estávamos no auge. Ele ajudava no negócio de catering de seu amigo e fazia qualquer trabalho paralelo que conseguisse achar e que pagasse por baixo dos panos. Além do café, eu trabalhava em um hotelzinho para cachorros e vendia pães em feiras de produtores locais. Nenhum de nós cursara a faculdade. Jamie admitiu que não tinha sequer se formado no ensino médio e fazíamos qualquer trabalho possível para ganhar dinheiro. Jamie tinha turnos típicos de restaurante, do fim da tarde até noite adentro. Então, na maioria das vezes, eu já estava adormecida quando ele chegava em casa, um pouco bêbado depois de passar em um bar. Às vezes eu ia encontrá-lo, gastando minhas gorjetas com cerveja. Então descobri que estava grávida. Por causa do desconforto dos enjoos matinais, não conseguia comer. E de repente, o mundo começou a encolher até aparentemente parar.
Fiquei na frente do espelho do banheiro durante um longo tempo, com a camisola levantada, examinando minha barriga. Fiquei grávida no meu 28º aniversário, um dia antes de Jamie partir para a viagem de bicicleta. Ao optar ficar com o bebê, eu estaria escolhendo continuar em Port Townsend. Quis manter a gravidez em segredo e continuar com meu plano de me mudar para Missoula, mas isso não parecia possível. Eu precisava dar a Jamie uma chance de ser pai. Parecia errado negar a ele essa oportunidade, mas ficar significaria adiar meu sonho de ser escritora, adiar a pessoa que eu esperava ser, a pessoa que seguiria adiante, tornando-se alguém na vida. Não tinha certeza de que queria desistir disso. Eu usava anticoncepcional e não achava errado fazer aborto, mas não conseguia parar de pensar em minha mãe, que possivelmente também olhara para a própria barriga e questionara suas opções para a minha vida da mesma maneira. Apesar de todas as minhas esperanças por um caminho diferente, amoleci nos dias que se seguiram e comecei a me apaixonar pela maternidade, pela ideia de ser mãe. Quando contei a Jamie sobre o bebê, ele tinha acabado de concluir sua viagem de bicicleta. Sua ternura inicial em me persuadir a interromper a gravidez mudou abruptamente quando eu disse a ele que não faria isso. Eu conhecia Jamie há apenas 4 meses, e a raiva, o ódio até, que ele me dispensou foi assustadora. Uma tarde, Jamie irrompeu no trailer e me encontrou sentada no sofá, reformado, em frente à televisão, tentando engolir uma sopa de frango enquanto assistia a Mary Povich revelar os resultados de teste de paternidade. Jamie andava de um lado para o outro me encarando, repetindo os gestos dos homens no programa de TV, gritando sobre não querer o nome dele na certidão de nascimento. Não quero que você venha atrás de mim para dar dinheiro a essa porra dessa criança, continuou falando, apontando para minha barriga. Fiquei quieta como costumava fazer durante suas infindáveis ladainhas, na esperança de que ele não começasse a atirar objetos. Mas desta vez, quanto mais ele gritava, brigava e me dizia o erro que eu estava cometendo, mais isso me aproximava do bebê para protegê-lo. Depois que ele saiu, liguei para meu pai com a voz trêmula. Estou tomando a decisão certa? Perguntei, após contar a ele o que Jamie disse. Porque eu realmente não sei, mas sinto que deveria ter certeza. Não sei mais nada. Diabos, disse ele, depois de fazer uma pausa. Eu realmente esperava que Jamie assumisse sua responsabilidade. Fez outra pausa, talvez esperando que eu respondesse, mas não havia nada a dizer. Você sabe que sua mãe e eu enfrentamos a mesma situação quando descobrimos sobre você, mas éramos adolescentes. E sabe, não fomos perfeitos, nem sei se alguma vez chegamos perto disso. Não sabíamos o que estávamos fazendo ou se estávamos fazendo a coisa certa. Mas você, seu irmão, eu e sua mãe, estamos todos bem. Fizemos tudo ficar bem. E eu sei que você, Jamie e esse bebê também ficaram bem, mesmo que não pense isso agora. Depois dessa ligação, eu me sentei e olhei pela janela. Tentei não deixar meu atual cenário, um trailer ao lado de uma grande loja em meio à floresta, me distraísse de prever meu futuro. Comecei a falar comigo mesma de um jeito diferente, sufocando minhas dúvidas. Talvez Jamie mudasse de opinião. Talvez ele só precisasse de um tempo. Se isso não acontecesse, decidi que enfrentaria a situação, mesmo que não tivesse a mínima ideia de como. Eu não podia basear minhas decisões nele, ter um filho com ele, mas eu sabia que pelo menos tinha que lhe dar a oportunidade de ser pai. Meu filho merecia isso.
Embora não fosse uma situação ideal, eu faria o que os pais fazem e têm feito há gerações. Faria dar certo. Não tinha dúvida. Não havia outra opção. Eu era mãe agora. Honraria essa responsabilidade pelo resto da minha vida. Eu me levantei e, na saída, rasguei minha inscrição da faculdade e fui trabalhar.